Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Bom, vamos dar continuidade, né, à nossa matéria de direito dos contratos, a parte especial. Nós estávamos falando do contrato, primeiramente, de locação de coisas, lá no Código Civil. Depois fomos para a lei de locação do imóvel residencial urbano. Falamos de contrato de fiança, né, pelo áudio que eu passei para vocês. Vamos ter esse contato ainda, né, para falar melhor desse contrato. Mas hoje essa aula vai ser sobre um contrato chamado contrato de empréstimo, ok? Esse contrato de empréstimo ele se subdivide em dois, tá? Contrato de comodato e contrato de mútuo. Então a gente vai começar a falar desse contrato de empréstimo que começa lá pelos artigos 579, 579 do Código Civil. A gente vai começar pelo contrato de comodato, mas vamos entender essas diferenças básicas, né, entre esse contrato de comodato e contrato de mútuo, e aí a gente começa assim ao contrato de comodato. Bom, como eu falei, esse contrato de empréstimo, ele se subdivide em contrato de comodato e mútuo. Mas quais são essas principais diferenças desse contrato de empréstimo? Empréstimo, a gente tem que lembrar, né, essa ideia de empresto o caderno, empresto o carro, empresto a casa, é o empréstimo mesmo, né? No contrato de comodato, o empréstimo é de bem infungível. Então, comodato é um empréstimo de bem infungível. Não há possibilidade de substituição por outro da mesma espécie, qualidade, né, quantidade. Então, é infungível. No contrato de mútuo, o empréstimo é de bem fungível, consumível. Então, a primeira diferença, no contrato de comodato, o empréstimo é de bem infungível. Contrato de mútuo, bens fungíveis. Muito bem. Segunda diferença, no contrato de comodato, transfere-se a posse direta do bem. No contrato de mútuo, transfere-se a propriedade. Essa é uma diferença muito interessante que a gente vai ver. Então, por exemplo, no contrato de comodato, quando eu empresto a minha casa para você, eu estou emprestando a posse para você, posse direta, tá? Mas eu continuo sendo a dona da casa. O mútuo é um empréstimo de bem fungível, há possibilidade de substituição por outro bem. Grande exemplo do contrato de mútuo, por exemplo, é o dinheiro, né? Gêneros alimentícios, né? Então, quando eu empresto dinheiro, quando eu empresto um produto agrícola, uma semente, eu não estou te passando para você, emprestando apenas a posse. Eu passo para você a propriedade, você passa a ser o dono. E essa segunda diferença, ela é bem interessante naquela velha regrinha lá em Direito das Obrigações, res perit domino. A coisa perece para o dono. Então, quando na segunda diferença eu digo que no contrato de comodato transfere-se a posse direta, eu que emprestei a casa para você, eu passei apenas a posse, eu continuo sendo a dona. Mas quando eu emprestei dinheiro, eu passei propriedade para você. Então, o dono agora é você, ok? Mais à frente a gente vai entender isso melhor. Terceira e última diferença, no contrato de comodato, também é chamado empréstimo de uso. Eu vou usar e devolver o mesmo bem, a casa que você emprestou, o código civil que você me emprestou, o carro que você me emprestou, não pode ser outro. No mútuo é também chamado empréstimo de consumo. Existe a possibilidade de eu consumir e te devolver outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, ok? Então são três principais diferenças entre contrato de comodato e contrato de mútuo, que são subespécie aí do contrato de empréstimo.
Muito bem. Vamos começar então pelo contrato de comodato. Então, vamos raciocinar. Comodato é um empréstimo de bens infungíveis, transfere-se posse direta para a pessoa, empréstimo de uso. Muito bem. Todo contrato tem partes, tem lá os nomezinhos, personagens, não é isso? Então, partes do contrato de comodato. Eu tenho, de um lado, comodante, é aquele que transfere a posse da coisa, é a pessoa que vai emprestar, é o comodante, e quem recebe se chama comodatário, é aquele que recebe a coisa com a obrigação de devolvê-la ao comodante. Tá? Então, o comodatário é aquele que recebe a coisa e tem a obrigação de devolver o mesmo bem ao comodante. Então, partes do contrato de comodato, comodante, comodatário. Muito bem. Essa ideia de entrega da coisa, né? Essa, é muito interessante essa questão, porque a gente vai ver vários contratos que tem essa, dependendo da natureza, né, como direitos envolvidos, pode dar ensejo a vários contratos em razão dessa entrega da coisa. Por exemplo, se for para uso, que a gente está vendo aqui, é comodato. Se for para consumo, como falamos, é mútuo. Se for só para guardar, a palavra-chave que nós vamos ver também é depósito. Se for para administrar bens, interesses, é mandato. Né? Então, a entrega da coisa, dependendo da natureza, vai ensejar vários contratos aí. O que a gente está falando nesse momento é para uso, comodato. Muito bem. Seguindo aí, nós temos aquela natureza jurídica ou classificação, né, desses contratos. O contrato de comodato, ele é um contrato unilateral. Apenas o comodatário que assume obrigação. Ele que tem a obrigação de devolver o mesmo bem. É gratuito, também o comodatário que experimenta esse benefício. É um contrato infungível. O primeiro artigo, né, que a gente falou aqui, que eu comecei a falar, que é o 579, ele diz assim: o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. Tradição do objeto é um contrato real, né? Então é não fungível aqui. Então o contrato de comodato é infungível, como nós falamos, tem que ser o mesmo bem. Existe uma possibilidade, que a doutrina aponta aí, uma possibilidade desse contrato ter como objeto bens fungíveis. As partes celebram a possibilidade desses bens serem fungíveis. É uma situação que depois eu tento colocar aí para vocês. Eu vou falar do jeito que se escreve, tá? Ad pompam vel ostentationem, tá? Que são bens para ornamentação. São bens naturalmente fungíveis, mas que as partes celebram, né, a infungibilidade desses bens. Como assim? Geralmente são bens para enfeite, para ornamentação, buffet. Então você contrata, pode ser para comodato, para locação também, é só para enfeitar uma mesa. Então são bens que geralmente são fungíveis, bebidas, frutas, é só para enfeitar, é só para ornamentar, né? Depois que a festa acaba, você tem que devolver o mesmo bem. Então existe essa possibilidade, né, desses bens para ornamentação, que isso é feito entre as partes contratantes, tá? Também acontece isso na locação, ok? Mas, como regra, o comodato são bens infungíveis. Muito bem. Pode ser tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Eu posso emprestar o meu carro como a minha casa, tá? O contrato de comodato, ele também ele é um contrato não solene, né?
ele é um contrato informal, não há nenhum tipo de solenidade para o aperfeiçoamento desse contrato. É um contrato personalíssimo, intuito persona, né? Em razão da qualidade pessoal dessas partes contratantes aí. Como outra característica, o próprio 579, ele é um contrato real, ou seja, perfaz-se com a tradição do objeto em relação a esse plano, né, de eficácia aí do negócio jurídico. É um contrato também temporário. Quer dizer, o comodato, ele por ser um contrato de direito pessoal, né, ele é temporário. Como assim temporário? Ele não se transmite aos herdeiros do comodatário, tá? Senão o prazo ia ser, né, para o comodatário. Não há transmissão dos herdeiros desse comodatário. O prazo da vigência pode estar estipulado no contrato ou não. Caso esse contrato seja omisso, não tenha nenhum tipo de contrato, vai ser necessário esse uso concedido aí, né, para algum tipo de notificação, ok? Muito bem. Pode ser prazo determinado ou indeterminado. Bom, em relação a algum aspecto aí subjetivo desse contrato de comodato, nós temos o artigo 580, que diz que os tutores, os curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Na verdade, aqui não é uma falta de incapacidade, uma falta de legitimidade dessas pessoas, tá? Então, essas pessoas não podem celebrar aí esse contrato, não podem sair emprestando bens que não são seus, né? Precisam aí, às vezes, de um alvará judicial para isso acontecer, ok? Isso tem reflexo lá na frente também, tá? Lá pelo 1741, 1781 do Código Civil, quando se fala aí da parte dos tutores e curadores. Então, essas pessoas não podem conceder comodato, né? Confiar bens alheios em comodato, salvo autorização. Muito bem. Como é um contrato que gera obrigações, né, para o comodatário, existem efeitos decorrentes desse contrato. E aí vamos ver alguns efeitos decorrentes desse contrato. Que efeitos são esses, tá? Bom, um dos principais efeitos desse contrato em relação ao comodatário, esses efeitos, essas obrigações, tá sempre assim em artigo, tá bom? O 582, primeiro efeito, primeira obrigação do comodatário, artigo 582, primeira parte, diz assim: o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la, senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos, tá? Bom, aqui o comodatário ele tem a posse direta da coisa, né? Ele está usando e fruindo aquele bem, então ele deve conservar essa coisa como se fosse sua. Quando a gente pega um bem emprestado de alguém, a gente tem que conservar esse bem mais até, né? A gente tem que ter um cuidado mais do que se fosse realmente nosso, tá? Então ele tem, esse comodatário ele tem que empregar todo um cuidado na conservação, na administração, enfim, desse bem. E tem que ter a utilização com a finalidade compatível do que foi, ou seja, daquilo que foi convencionado
no contrato? Sob pena de responder por perdas e danos, conforme aqui a parte final do 582. Então, se alguém te empresta um carro para você ir trabalhar, esse comodatário, você, sei lá, comodatário, não pode pegar esse carro e sair viajando, né? Às vezes dá vontade, mas é para ir trabalhar. Olha, eu vou te emprestar o carro para você ir para a faculdade e depois ir para o seu trabalho. É para isso, a finalidade é essa. E aí, se porventura você pega esse carro e sai para viajar, enfim, muda, né, desvia essa finalidade e ocorre algum tipo aí de acidente, e esse bem vem se destruir, né, vai responder, obviamente, você, comodatário, por esses prejuízos. Isso é simples em relação a isso. Então, essa primeira obrigação é você ter a administração, o cuidado e, ao mesmo tempo, manter a finalidade compatível com a natureza do que foi convencionado no contrato, daquilo que foi estabelecido. Ok? Contrato aí, gente, quando a gente fala contrato de comodato, geralmente é um contrato verbal. Geralmente é um contrato verbal, ok? Então, primeira obrigação, 582, primeira parte. Segunda obrigação também está no 582, só que agora a segunda parte. Então, uma segunda obrigação, 582, segunda parte, a parte final. O comodatário constituído em mora, então mora teve aí algum tipo de inadimplemento, né? Além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Bom, o contrato de comodato, ele pode ter, igual na locação, por prazo determinado ou indeterminado. Tá? Se o contrato estipular um prazo, havendo término, o comodatário devolve e restitui esse bem. Se esse contrato for por prazo indeterminado, essa devolução desse bem vai precisar de uma notificação que esse comodante deve fazer, né, a esse comodatário. Bom, então se for prazo determinado, não precisa de notificação, é o prazo que o comodatário sabe que tem que devolver. Se for um prazo indeterminado, geralmente, né, aí precisa de uma notificação para não causar nenhum tipo de surpresa para esse comodatário. Bom, caso não haja a devolução do bem, ou por prazo determinado ou notificado, ele não responde, que é a segunda parte do 582, estabeleceu ali no artigo, no dispositivo legal, que esse comodatário deve arcar com o pagamento de um aluguel. Bom, quando usa essa expressão aluguel, vocês acham que esse contrato de comodato, ele vira automaticamente aí um contrato de locação? Essa expressão aluguel que está no artigo 582, qual seria a interpretação mais razoável para ela? Quer dizer, tem um prazo e você não cumpriu, não devolveu. Ou não tinha prazo, eu notifiquei e você mesmo depois notificou, da notificação, você também não devolveu. Bom, e aí fala, então você, comodatário constituído em mora, além de por ela pagar, ela vai pagar um aluguel. Será que eu posso interpretar que esse contrato, então, pela não devolução, pode virar um contrato de locação, já que essa expressão aluguel ela é típica do contrato de locação? Não é essa a interpretação, tá, gente? Essa interpretação, ela não passa uma impressão, né, que poderia ser isso, mas não é verdade. Esse aluguel aí é um aluguel pena, é um aluguel multa, tá?
e vai ser fixado tendo por base, é isso que ele quer dizer, o valor de um aluguel, como se tratasse de um contrato de locação, ok? Existe até o enunciado 180 da terceira jornada de direito civil, tá? Existe o informativo 504 do STJ, então o enunciado 180 da terceira jornada de direito civil, o enunciado está aqui pertinho, dá para ler. A regra do parágrafo único do 575, que autoriza a limitação pelo juiz do aluguel-pena, é um aluguel-pena, né? Arbitrado pelo locador, aplica-se também ao aluguel arbitrado pelo comodante, autorizado pelo artigo 582, segunda parte do Código Civil. Tá? Então, tem 180 da terceira jornada de direito civil, informativo 504 do STJ. Então, quando se fala essa leitura do aluguel do 582, não é o que vai virar um contrato de locação. Aqui é como se fosse uma multa, ok? E claro, aí vem a parte processual, se não existir a devolução do bem, que tipo de ação, né, reintegração de posse ou busca e apreensão, aí vem a parte processual. Bom, segundo efeito, portanto, em relação às obrigações do comodatário, 582, primeira parte, 582, segunda parte. Terceira situação, a gente pode ver o 584. Esse artigo 584, ele é um pouquinho controvertido, tá? Por que ele é um pouquinho controvertido? Ele diz assim: o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada. O comodatário não poderá jamais, essa expressão, né, jamais recobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada. Bom, aqui entra uma discussão em alguns doutrinadores. Aquelas despesas comuns, né, ordinárias, da conta da luz, a gasolina do carro, aí o comodatário é por conta dele, né? É justo isso. Mas a questão ou se o comodatário, a seu bel prazer, quiser fazer algum tipo de benfeitoria para uma realização pessoal sem comunicar o comodante, que não seja uma benfeitoria necessária, por exemplo, uma voluptuária. O problema aqui que se discute é em relação às benfeitorias necessárias e até as úteis também, tá? Bom, essa questão acaba sendo controvertida porque nós sabemos que essas benfeitorias, que são obras, né, melhoramentos na coisa, elas se dividem, voluptuárias, úteis e necessárias. Muito bem. Quando nós estudamos a locação, né, a lei de locação, nós também vimos lá algumas divergências em relação a benfeitorias, artigo 35, artigo 36, a questão lá da renúncia, né? Bom, aqui nós não estamos na lei de locação, aqui existe uma regra geral. E essa regra geral é estudada na indenização de benfeitorias. Aonde aí? Onde está isso? Lá no artigo 1219. 1219 cuida do possuidor de boa-fé. E o comodatário, ele é um possuidor de boa-fé. Então, eu, comodante, emprestei para você a minha casa de praia. Eu sou comodante e você é comodatária, comodatário. Muito bem. Aí você está feliz da vida lá na minha casa.
De repente começa a ter um problema lá na casa, o telhado começa a correr e começa a chover dentro de casa. Você não consegue falar comigo. E aí você tenta consertar o telhado. Tem que consertar, não tem jeito. É uma benfeitoria necessária, está chovendo dentro de casa. E aí você gasta um dinheirinho lá na minha casa, no telhado. Gastou lá 5 mil reais. Muito bem. E aí quando consertou, ficou lá 1 mês, 2 meses na minha casa, e aí devolve a casa. Quem é que vai pagar isso? Você vai poder me recobrar isso? Porque o 584 diz: o comodatário, você, não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada. Pô, mas aí você gastou um dinheiro, uma obra na minha casa. Estão entendendo o problema? Bom, existe a jurisprudência de São Paulo, uma parte da jurisprudência de São Paulo diz o seguinte, foi um caso específico, vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? Mesmo quando as benfeitorias são realizadas com consentimento expresso ou tácito do comodante, então a pessoa que chegou até comunicar ao comodante entende a jurisprudência inexistir o direito à indenização, visto serem elas feitas para o uso e gozo do comodatário, que se utiliza do imóvel a título gratuito. Então, para a jurisprudência, não tem que pagar. Você fez lá a obra na minha casa, o problema é seu. Você utilizou. A jurisprudência entende inexistir o direito à indenização, porque foi feita para o uso e gozo do comodatário, que se utilizou a título gratuito, estava lá de graça, não pagou nada por isso. Jurisprudência, ok, de São Paulo, não é dominante, tá? Mas a jurisprudência, ela se firma pelo artigo 584. Ela entende que existe um dispositivo legal específico quando se trata do contrato de comodato. E quando se trata do contrato de comodato, existe o 584. Ok? Jurisprudência. Muito paulista fala isso. A doutrina já vai entendendo que a regra aqui, nós precisamos ir para o artigo 1219. O artigo 1219 do Código Civil diz que o possuidor de boa-fé, que no caso é você, comodatário, que fez a obra na minha casa, que consertou o telhado, é um possuidor de boa-fé. E todo possuidor de boa-fé porque está lá autorizado por mim, né? Tem direito de ser indenizado de benfeitorias necessárias e úteis. Quando você consertou o telhado da minha casa, é uma benfeitoria necessária. E o 1219 é uma regra geral. E entre essas situações, seria um enriquecimento ilícito, e aí vem uma série de situações. Bom, para a doutrina, deve prevalecer o 1219 em relação ao 584, tá? E até faz uma comparação lá com aquele artigo 35 da Lei de Locação, que fala das benfeitorias necessárias e úteis, tá? Que caberia o ressarcimento por parte do locador, tá? Das benfeitorias necessárias e úteis. Então, fiquem com essas divergências. O 584, quando ele fala que jamais poderá cobrar, há uma interpretação em relação, claro, às despesas ordinárias, né? A conta da luz, né? Não vai cobrar. O problema são as despesas extraordinárias. Tá, mas e a infiltração, e a chuva, quem é que vai pagar isso? Né? Uns entendem que tem que ter a literalidade do 584. Outros vão pela regra do 1219. Ok? Quando se fala em benfeitoria, a gente está percebendo que sempre tem aí, né, a questão um pouquinho controvertida, né?
Falou em melhoramento, em obra, sempre tem um pouquinho da controvérsia. Bom, quando você empresta, por exemplo, isso é muito comum, né? Um apartamento para uma pessoa, um familiar ficar, e diz assim, não, pode ficar aqui, mas, poxa, paga aqui umas despesas, paga o condomínio aqui é baratinho. Esse pagamento de condomínio ou de uma taxa, isso descaracterizaria esse contrato de comodato? Viraria um outro contrato? Está pagando condomínio, que comodato é gratuito, é de graça. Ficaram um tempo sem saber, mas na verdade não há uma descaracterização, continua sendo contrato de comodato, tá? Pequenas taxas não descaracterizam o contrato de comodato, ok? Muito bem. Seguindo aí em relação às obrigações, vimos 3, vamos para a quarta obrigação. Artigo 585. Vocês estão percebendo que é tudo em artigo, né? Então, a quarta obrigação do comodatário, artigo 585. Se 2 ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Bom, aqui, em havendo pluralidade de comodatários, haverá o que? Responsabilidade solidária entre esses comodatários, tá? A hipótese aqui é de uma solidariedade passiva, tá? Solidariedade passiva legalmente prevista. Se refere aqui a esse conteúdo de contrato. Agora, se a coisa se perder por culpa de um desses devedores, né? Aí a gente vai entrar naquelas regrinhas lá atrás do direito das obrigações. Se a coisa se perde por culpa de um dos comodatários, de um dos devedores, todos respondem pelo seu valor, ok. Mas pela culpa, por perdas e danos, somente o comodatário culpado é que vai responder, tá? Então, quem quiser ir lembrar, anotem aí o 279. O 279 fala dessa regra geral. O 585 ele vem dizendo, obviamente, que há uma responsabilidade solidária entre esses comodatários, ok. Mas se tiver culpa de um deles na perda da coisa, todos respondem pelo valor, tá? Mas e por perdas e danos? Não, por perdas e danos vai responder aquele comodatário culpado. Aonde está isso? 279, aí é uma regra geral, ok? Quem quiser fazer a remissão, 585, combinado com 279, ok? Mais uma obrigação, que não está bem específica aqui, mas também, já que a gente está falando de direito das obrigações, vamos falar logo dessa, né? Que é aquela regrinha antiga que falamos logo no início, né? Se a coisa dada em comodato vier a se perder, vai ser aplicada aquela regra res perit domino, ou seja, a coisa se perde para o dono. E a gente tem que saber quem é o dono. O dono aqui é o comodante. Aqui a gente lembra que essa situação é uma obrigação de dar coisa certa. Quando a gente estuda obrigações, aquelas classificações, né? Obrigação de dar coisa certa na modalidade restituir. Então, o comodante é o dono. Então, é para ele que vai ser aplicada essa regra. Claro, se a coisa se perder por culpa do comodatário, aí, obviamente, esse comodatário paga ao comodante o equivalente à coisa, perdas e danos. Essa regra também é uma regra geral, né? Que quem quiser já também colocar, 238 e 239, que é a regra geral de obrigações,
de obrigação de dar coisa certa na modalidade restituir. Quando a gente dá essa matéria, por exemplo, o grande exemplo que a gente fala é de comodato, né? Comodato e às vezes locação, né? Res perit dono, a coisa se perde para o dono. O dono aqui é o comodante. Foi logo quando a gente começou a aula, porque quando eu empresto, eu estou transferindo posse. A propriedade continua com o comodante, então ele continua sendo o dono. Claro, aplica-se a regra sem culpa. Se existir culpa, obviamente o comodatário responde, ok? Bom, e aí nós temos a nossa última obrigação, que é o artigo 583. O 583, a redação dele parece um pouco complicada, mas é o seguinte: se correndo risco o objeto do comodato, juntamente, essa expressão é importante, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir o caso fortuito ou força maior. Nossa, como assim? Se a coisa dada em comodato correr risco de se perder, total ou parcialmente, esse comodatário, a pessoa que recebeu essa coisa, deve proteger e salvá-la com prioridade, tá? Então, se o risco envolve bens próprios do comodatário e objeto do comodato, né? Caso contrário, melhor dizendo, se você recebe um bem, sempre vai ter essa ideia de disjunto. Você recebeu um bem de empréstimo, um carro, por exemplo, né? E colocou junto dos seus outros carros, colocou tudo junto. Começou a ter um incêndio na sua garagem. Você tem a possibilidade de salvar alguns carros. Você vai salvar qual primeiro? Ou quais primeiros? Você vai salvar em prioridade o bem do comodante, não os seus. Ah, mas foi um incêndio, isso é caso fortuito. Mesmo em caso fortuito, força maior. É essa parte final do 583, ok? Tem um exemplo muito interessante nas aulas, eu sempre dou esse exemplo, que é uma questão antiga da ordem, que é do cavalo. Eu até lembro mais ou menos do Pablo, né? Alguém emprestou um cavalo puro sangue para o comodatário, né? E aí esse comodatário coloca no estábulo junto com outro cavalo, tá? De sua propriedade. E esse cavalo que ele botou do comodatário era um pangaré, que ele adorava aquele pangaré dele. Muito bem. Aí vem um raio, atinge esse estábulo que começa a pegar fogo, colocando os animais em risco. Como esse comodatário adorava aquele pangaré, ele resolve salvar primeiro o pangaré dele, né? Deixando lá o puro sangue do comodante arder nas chamas. Bom, a consequência do caso da questão é a responsabilidade total, né, do comodatário em relação ao comodante. Ah, mas foi caso fortuito. Nesse caso, ele tinha a opção de escolher, de salvar, né? Então, isso na verdade, a questão, né, vai te mostrar a possibilidade de você ter, não é arriscar a sua vida, não. O direito não vai dizer que você tem que arriscar a sua vida, isso claro que não. Arriscar os bens, a possibilidade de você salvar bens. Se você tem possibilidade de salvar bens, você primeiro vai salvar os bens do comodante, mesmo em caso fortuito ou força maior, ok? Então, essa norma, esse dispositivo, ele penaliza, né? Ele é bem mão pesado para o comodatário. É um caso de responsabilidade por caso fortuito e força maior. É uma exceção à regra de que existe aí algumas situações de responsabilidade por caso fortuito e força maior, ok?
Bom, em relação ao contrato de comodato, são essas observações, tá? Em outro vídeo eu vou fazer o contrato de mútuo, que é a segunda espécie do contrato, então, de empréstimo, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Então, o próximo vídeo vai ser o contrato de mútuo, em continuação a esse contrato de empréstimo, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.